bem-vindo a este espaço de entrevista, aqui na terceira edição da Mosgrow. Temos como tema o uso do pó de rocha como adubação alternativa e temos como convidado o engenheiro Antônio Alexandre Bisão, que é com ele que vamos nos próximos minutos falar sobre este tema que é bastante inovador, apesar de não ser atual. Portanto, foi em 1870, cerca de 1970, que o cientista alemão Julius Hensel escreveu o livro Pães de Pedra, um livro que ficou mais de 100 anos praticamente escondido, porque era um livro que sugere a utilização de pó de rochas para a adubação e não o uso, portanto, de adubos sintéticos e também agroquímicos nas lavouras. E já há quase 30 anos, aproximadamente, o engenheiro Antônio Bisão tem estado a trabalhar, a pesquisar e também a levar a conhecimento esta teoria e a colocá-la em prática e a tentar mostrar que é possível, sim, produzir alimento usando a pedra. Engenheiro Bisão, o trabalho que fez durante esses quase 30 anos, ou 20 anos de trabalho com o pó de rocha, é de fato possível mesmo produzir alimentos usando as pedras, tal como defende Julius Hensel? Muito bem. Usar a rocha no sistema produtivo é retornar a fazer os 12 mil anos de história da agricultura. Nós temos o fertilizante químico, ele passou a ser usado com a intensidade que é usado hoje. Ele teve início há 150 anos atrás. E eu faço a seguinte pergunta: como que a humanidade conseguiu produzir alimento nos últimos 12 mil anos de agricultura? Então, o pó de rocha significa o retorno ao sistema natural da forma de produzir alimento, como a natureza nos presenteou. Quando nós criamos o fertilizante químico, nós contrariamos o processo natural. E foi daí que adveio todas as mazelas que nós temos desse sistema. Segundo Malthus, nós estaríamos com um grande problema na humanidade, porque a velocidade de produção de alimentos era numa progressão aritmética, enquanto que a velocidade de crescimento da população era numa progressão geométrica. Então, nós não teríamos conseguido alimentar a humanidade se tivéssemos o modelo produtivo que tínhamos lá em 1840. Esse modelo foi muito bom, mas nós temos que considerar que essa agricultura química, ela foi uma ferramenta, eu poderia dizer que ela foi um barco que nós usamos para atravessar o oceano, esse barco à vela, que hoje ele já não nos atende mais. Hoje nós estamos já num processo que nós temos buscar outras alternativas. Uma das coisas que faz com que esse modelo não nos atende mais é o grande consumo de energia fóssil para a produção de alimentos. Então, tudo se resume, tudo se acaba em energia fóssil para a produção de alimentos. Então, fica a seguinte pergunta: se hoje nós não tivermos mais energia fóssil, a humanidade vai perecer? Isso é uma pergunta que se faz, porque tudo resume em energia fóssil. E a gente volta lá atrás, resgata o conhecimento que existia até a época que Julius Hensel escreveu Pães de Pedra. Nós somos uma rede internacional, nós contamos uma referência mundial de pó de rocha, é o Peter Van Straten. Nós temos aqui no Brasil o nosso grupo de pesquisa, que é coordenado por Dr. Éder de Souza Martins, é um grupo constituído do qual eu faço parte. Então, nós estamos num grupo que nós temos referência mundial a respeito dessa coisa. E nós temos essa grande preocupação. Uma das perguntas que nós respondemos é a seguinte: então,
eu gostaria de deixar para reflexão. Se acabar a energia fóssil, a humanidade vai perecer? Então, o nosso processo significa buscar uma alternativa. Em seu livro, que hoje é muito propalado, que fala sobre a rochagem, o livro sobre a sobrevivência da civilização, ele mostra muito bem o poder e a capacidade que tem o pó de rocha de salvar o planeta, tanto produzindo alimentos, como descontaminando o ar que nós respiramos, porque enquanto essa agricultura que nós temos, ela é uma emissora de gás de efeito estufa, o processo da rochagem, ele tem o poder de mitigar essa quantidade de CO2 que nós colocamos na natureza pelo nosso estilo de vida moderno. Então, a gente não tem dúvida a essa pergunta. A gente tem convicção que a rochagem é um dos caminhos, se não for a única alternativa para a sobrevivência da humanidade. Consegue-se produzir com o pó de rocha uma quantidade, portanto, industrialmente, comercialmente, como se faz hoje? Porque este é que é o grande desafio. A humanidade tende a crescer, portanto, estima-se que provavelmente até 2050 sejamos o dobro do que somos hoje. E a grande questão que se coloca é que vamos continuar a precisar de alimento e muito mais alimentos. Está provado que o sistema, o uso de adubos químicos empobrece a terra, reduz a capacidade de produção da terra e a qualidade, questiona-se também a questão da qualidade do que é produzido usando os químicos. Será que se fizermos esta migração para a produção usando o pó de rocha, conseguimos atender a demanda alimentar da humanidade? Muito bem. Nós temos que considerar o seguinte: nos atuais níveis de consumo que existe hoje dos fertilizantes químicos, as reservas minerais, elas não vão durar mais que 50 anos. Por que isso? Uma, que as reservas minerais são limitadas, elas são pequenas. O outro fator é o grande desperdício desse fertilizante químico. A eficiência agronômica do fertilizante químico é muito baixa nas regiões tropicais, porque o fertilizante químico do qual nós fazemos uso nas regiões tropicais, ele foi criado e foi desenvolvido para ser aplicado nas regiões de clima temperado, aonde existem outras argilas, outros minerais de solos totalmente diferentes dos minerais de solos que nós encontramos nas regiões tropicais. Então, a rochagem é o grande abridor de caminho para melhorar a eficiência do fertilizante químico que nós hoje usamos. Então, nós não podemos olhar a rochagem só como uma adubação, não é esse o caminho. A rochagem é o remineralizador de solo, que ele devolve para o solo os minerais primários que existiam nesse solo quando esse solo era um solo jovem. Nós não podemos esquecer que os solos da região de clima temperado, a idade deles são 20 mil anos. São solos que surgiram depois da última glaciação, enquanto que os solos das regiões tropicais, onde englobamos Brasil, onde englobamos a África, onde englobamos Moçambique, são solos que eles têm 40 milhões de anos. Então, esses solos não têm mais as características físico-químicas que tem um solo do ambiente de clima temperado, que é um solo juvenil, que é um solo jovem, muito se comparado com os nossos, e esses fertilizantes químicos que nós insistimos em usar na região de clima tropical, ele não foi criado e nem desenvolvido para ser usado nessa região para esse tipo de solo. Ele foi criado e desenvolvido para ser usado em solos jovens que surgiram depois da última glaciação. Essa é a primeira parte que nós temos que ter de um entendimento. Então, volto a frisar, o pó de rocha substitui de início o fertilizante químico? Não. O pó de rocha
complementa e ele melhora o resultado agronômico da aplicação do fertilizante químico. Então, nós temos... Por quê? Porque o pó de rocha é o condicionador de solo. O pó de rocha tem o poder de rejuvenescer o solo. Nós estamos fazendo com o pó de rocha a gênese de um solo juvenil que passa a responder melhor à aplicação desse fertilizante. Ao longo destes anos de pesquisa, quais são os resultados que tem estado a alcançar com o uso do pó de rocha? Olha, nós temos vários resultados distintos. Nós não podemos considerar que se existe uma diversidade de solos tão grande num país da extensão territorial do Brasil, parece uma insanidade eu usar o mesmo fertilizante químico lá do Rio Grande do Sul, lá do Iapoque, até lá no Chuí, sendo que eu tenho uma grande diversidade de solo. Então, o uso da rochagem envolve mais estudo, envolve mais trabalho, porque nós temos que levar em consideração a gênese e o estado que se encontra cada solo desse que nós temos. Então, nós temos resultados hoje desenvolvidos, tabulados em universidades respeitadas do país, que nós temos incrementado a produtividade de 5% até 50% em função da aplicação desse pó de rocha. Então, são números, são dados de extrema relevância para o processo e o sucesso dessa nova tecnologia. Isso em diversas culturas? Isso em diversas culturas. Hoje nós já temos trabalhos desenvolvidos com a cultura da soja, com a cultura do milho, com a cultura do café, com a cultura da cana-de-açúcar, com a cultura da seringueira, e a gente tem observado que dos grandes sucessos do processo da rochagem tem sido na cultura das hortaliças. As hortaliças, por ser muito perecíveis no pós-colheita, quando você usa pó de rocha no cultivo dessas hortaliças, nós estamos conseguindo fazer o prolongamento da vida dessas hortaliças colhidas sem a necessidade de condições especiais de armazenamento no pós-colheita. E qual é a diferença, portanto, o que é que faz o pó de rocha dar esta produtividade e esta resistência, no caso, por exemplo, de hortícolas, hortaliças, como dizia, ao se usar o pó de rocha? Bom, nós não podemos desconsiderar uma coisa. O fertilizante químico começou a ser usado há 150 anos atrás. E quando nós passamos a usar o fertilizante químico, nós passamos a usar inicialmente só os 3 elementos macro: nitrogênio, fósforo, potássio. Depois, com o tempo, nós passamos a usar os macros secundários: o cálcio, o magnésio e o enxofre. À medida que evoluiu a química analítica, nós entendemos e passamos a usar os micros, como o ferro, como o zinco, como o cobre e assim por diante. Então, na agricultura convencional, nós temos, então, um grupo de macros, os 6 macros, e temos os micros. Só que toda a evolução da vida, como ela é, como nós vivemos, como nós a conhecemos, essa evolução aconteceu em cima de toda a tabela periódica, onde nós contamos para que essa evolução ocorresse, foram necessários os 96 elementos da tabela periódica. Então, nós temos elementos da tabela periódica que ele entra na proporção de percentagem, quilogramas por toneladas. Nós temos elementos da tabela periódica, que são os micros, que eles entram na proporção de gramas por tonelada. E nós temos aqueles elementos estruturais que estão presentes na planta, que às vezes que não são detectados pelas análises, que eles, para serem eficientes, eles têm que estar na proporção de micrograma por tonelada. Parece a coisa ser tão distinta, parece ser tão micro, mas um elemento desse, na proporção de micrograma por tonelada, é a maneira dele ser eficiente, dele obter o resultado e passa desapercebido da nossa tecnologia. Então, hoje nós podemos ver o seguinte, que algum nutriente que no passado ele era considerado prejudicial,
era considerado tóxico. Hoje o pessoal já conseguiu identificar, a ciência já conseguiu ver que ele torna-se necessário na proporção de micrograma por tonelada. Um exemplo prático que a gente tem usado muito por aí nas nossas andanças é que muitas vezes esse nutriente tão pequeno, quase imperceptível à nossa tecnologia, ele tem um efeito do fusível do nosso veículo. Então, o meu veículo, ele pesa uma tonelada de materiais em funcionamento harmônico, aonde um fusível que pesa 0,015 gramas, se ele não estiver funcionando em harmonia com o resto do conjunto, o nosso carro parou de funcionar. Isso é para exemplificar e deixar caracterizado a importância de muitos elementos da natureza que nós estamos deixando fora quando nós fazemos a fertilização apenas com os 16 elementos químicos que já estão conhecidos. Então, nós só estamos começando a conhecer e a entender a importância de toda a tabela periódica na produção de alimentos saudáveis, de alimentos que sejam geradores de saúde. Essa é a visão dessa coisa. Doutor Bisão, afinal, qual é a rocha que pode ser usada para a agricultura? É toda a rocha ou não? Bom, nós consideramos as rochas assim. Se nós fôssemos para uma viagem longa, como é que nós iríamos levar o nosso suprimento de alimentos? Na viagem eterna do planeta Terra, o suprimento de alimento foi todo guardado, preservado, armazenado nas rochas. Então, toda rocha ela tem características independentes. A gente sempre fala assim, toda rocha, em toda pedreira, ela tem um DNA próprio. Ela foi deixada no sistema para atender a uma demanda. Então, a gente poderia dizer assim, que todas as rochas, elas têm um aproveitamento, elas têm condição de ser aproveitadas para a produção de pó de rocha. E um básico que a gente tem é que no processo da rochagem, a rocha boa é aquela rocha que esteja o mais próximo possível do ponto de consumo. Nós não temos condição de pensar num pó de rocha viajando uma volta em torno do planeta, como hoje viajam as commodities, que para isso elas têm que ter concentrações de 50%, de 60%. Não. Então, o pó de rocha é uma tecnologia local. Então, existe todo ponto, existe uma rocha que ela tem condição de ser aplicada para os habitantes daquela região. Qual é o nosso trabalho para ver qual rocha tem condição? Primeira coisa é conhecer a geoquímica e a geofísica dessa rocha. Uma vez que eu entendi a geoquímica e a geofísica dessa rocha, eu identifiquei que essa rocha tem o poder e a capacidade de fornecer elementos nutritivos para o meu solo, produzir plantas sadias, plantas nutritivas, então essa rocha serve para ser usada na rochagem. A outra coisa que é muito sério que nós temos que ver é qual é a proporção que essa rocha contém dos metais pesados, porque é muito comum a gente encontrar uma rocha com um grande potencial agronômico, que ela serviria para ocupar uma grande área, mas às vezes essa rocha também ela tem os EPTs, os elementos potencialmente tóxicos, com níveis acima do que é o permitido para a produção de alimentos para o consumo humano e dos animais. Então, essa é a parte científica que é imprescindível no conhecimento da rocha para a sua aplicação no sistema de produção de alimentos e regeneração do solo. Hoje em dia, quais são as rochas que estão a usar no Brasil? Aqui no Brasil, hoje, o nosso trabalho aqui no Brasil, nós começamos um trabalho com os micaxistos. Micaxisto é uma rocha que ela tem uma ocorrência muito grande na região central do Brasil. Nós temos trabalho já com os basaltos, nós temos trabalhos hoje já também iniciando trabalho com os granitos.
Mas, muito bem colocado a sua pergunta, é que a agricultura brasileira, nós tínhamos aqui o bioma cerrado, que são as mesmas savanas africanas, que ela só pôde vir a tornar região produtiva, que nós tínhamos aqui nesses solos nossos, uma aridez muito grande. Mas não era uma aridez hídrica, nós tínhamos uma aridez química. E o Brasil só tornou um grande produtor de alimentos quando nós corrigimos essa aridez química que nós tínhamos em nossas áreas. E essa aridez química foi corrigida com pó de rocha, com o pó da rocha calcária. Então, as pessoas já fazem uso da tecnologia. O que está faltando às vezes, um olhar para ter um maior entendimento do processo. Então, o Brasil só pôde plantar na savana, no cerrado, quando fez uso do pó de rocha, o pó da rocha calcária, que é o calcário agrícola, que transformou esse solo de uma região árida em uma região frutífera, que isso já foi previsto pelo Julius Hensel lá em 1860. Então, a rochagem já faz parte das nossas vidas. Nós fazemos calagem quando usamos uma rocha calcária. Nós fazemos fosfatagem quando usamos uma rocha fosfática. Então, isso já é comum nas nossas vidas. Ok. E olhando para o processo da aquisição das rochas, nós sabemos, às vezes, é caro, se calhar, não é caro, portanto, ter que extrair a rocha, processar e depois aplicar nas machamas, do que comprar, por exemplo, o adubo químico. Um exemplo que está ocorrendo hoje aqui no Brasil, se nós tomarmos uma fonte de fósforo, a mais usada aqui na região do Brasil Central, que é o MAP, o monoamônio fosfato, que ele tem uma concentração de fósforo algo em torno de 53%, está sendo comercializado uma tonelada a R$4.000. Eu não tenho aqui a conta em dólares, quantos dólares daria isso por tonelada. Mas se eu considerar que aqui no Brasil o pó de rocha hoje está sendo comercializado na faixa de R$40 a R$80 a tonelada, e esse pó de rocha promover uma economia de 50% desse fertilizante, veja você o custo do pó de rocha e o benefício financeiro que a aplicação da rochagem pode gerar para a sociedade, economizando um fertilizante que custa R$4.000 a tonelada. Nós não vamos substituir, mas se nós economizarmos a metade desse fósforo aplicado na forma de MAP, nós já teremos gerado para o agricultor uma economia de o equivalente a R$2.000 por tonelada, com um produto que localmente eu consigo retirar da pedreira, eu consigo processar e vender ele a R$100 a tonelada. E vou aplicar 5 toneladas por hectare. Então, tudo é uma continha de padeiro. Chegou, fez a continha. É questão de fazer continhas para a gente ver a viabilidade e a economicidade de se fertilizar com farinhas de rocha que estão presentes na nossa comunidade. Essa farinha de rocha, no caso do Brasil aqui, nós vamos buscar fertilizantes lá na Rússia, vamos buscar fertilizantes na Bielorrússia, vamos buscar fertilizantes no Canadá. Esse fertilizante, para chegar aqui, vai ter que fazer uma viagem entre 17 e 20 mil quilômetros. Depois ele vai ser deslocado da região litorânea para o interior, enquanto que o pó de rocha, a concentração dele é quase que homeopática em relação à concentração dos nutrientes que estão dentro da planta, só que eles estão no local próximo ao ponto de consumo, ele não tem que viajar. E essa viagem do fertilizante que atravessa o globo é tudo feito com o quê? Só com energia fóssil. Então, essa é a grande importância que nós temos a ver. Nós estamos falando da economia financeira, nós estamos falando da macroeconomia que está envolvida num processo tão simples que é ir numa montanha, coletar uma rocha, transformá-la em pó e aplicar em torno de onde ela foi produzida.
Nós temos no Brasil números que mostram que a viabilidade para o pó de rocha é ele não viajar mais que 200 ou 300 quilômetros. E isso é o grande diferencial que gera a economia em termos financeiros pela tecnologia da rochagem. Portanto, se bem que entendi, vocês vão buscar o pó de rocha nas pedreiras, portanto. Nas pedreiras que produzem a pedra para construção civil ou para outras coisas, é isso? Então, precisa ser colocado. Para a produção de agregado da construção civil, aí existe aí um erro de semântica que precisa ser esclarecido. Para a produção de agregado, todo o material que for passante pela peneira de 4,8 milímetros, ele tem o nome de pó de rocha. Só que ele é um material que ele ainda não está apto a ser usado como remineralizador de solo. Porque, normalmente, esse pó de rocha é de rochas ígneas, de rochas vulcânicas, que elas são constituintes de vidro vulcânico. Então, um vidro vulcânico, para ser aplicado no solo, para ele ter o efeito remineralizador e ter o efeito de melhorar o solo, é necessário que as partículas constituintes desse pó de rocha, elas estejam bem próximo da fração argila. Se nós olharmos aí nas análises de solo, eu faço lá a titulação do meu solo. Meu solo tem X% de areia, X% de silt e outros X% de argila. Por quê? A CTC, a capacidade de troca catiônica, a troca de cátions, ocorre na fração argila. Então, existe aquela premissa que lá no livro Pães de Pedra, o Julius Hensel tem 10 referências sobre a finura de moagem do pó de rocha. Então, aquele material que está presente na pedreira, ele é passante na peneira de 4,8 milímetros. O nosso pó de rocha, para ele tornar-se efetivo, é necessário que 80% das partículas das rochas ígneas, das rochas vulcantes, sejam passantes por uma peneira de 0,3 milímetro. Por quê? Por que isso 0,3 milímetro? Porque 0,3 milímetro é onde eu consigo chegar mais próximo da fração argila, que é onde corre a troca dos átomos entre a planta e a minha argila. Então, se eu tomar como base 1 milímetro, o que é 1 milímetro? Eu tenho um grão de pó de rocha do tamanho de 1 milímetro. Para que ele realmente torne-se efetivo, é necessário que ele chegue o mais próximo possível da fração argila. E a fração argila, ela tem o tamanho de um grão de rocha de 1 milímetro ser partido em novas 500 partículas depois de 1 milímetro. Então, isso é para ter uma ideia que nós aí já chegamos no microcosmo. Então, porque é aí que acontecem as trocas. Essa é uma lei imutável, que é a finura da moagem do produto que vai ser transformado em pó de rocha. Se nós olharmos, mais uma vez, chega a ser enfadonho, vai lá no livro Pães de Pedra, que o Julius Hensel cita 8 vezes sobre a finura de moagem do pó de rocha para que ele seja efetivo na melhoria do solo e no fornecimento dos nutrientes presentes nessa rocha. Já falou aqui que, portanto, a aplicação é mais ou menos, portanto, 5 toneladas por hectare. E essa aplicação é feita quantas vezes? Por exemplo, numa lavoura, por exemplo, de milho ou de soja, por exemplo, ou mesmo das hortícolas, como estava a falar antes. Nós começamos, as poucas referências que existiam lá no livro Pães de Pedra, nós partimos para aonde foi feita a nossa pesquisa, em cima do pó de rocha originário da rocha ubicaxisto, nós fomos desvendando aqueles números e chegamos a um número que são 5 toneladas por hectare. 5 toneladas por hectare
que, na prática, assim, para todo mundo entender, eu vou estar aplicando 500 gramas de pó de rocha por metro quadrado. Mas nós temos trabalho mostrando que de 5 toneladas por hectare até 20 toneladas por hectare pode ser aplicado, que vai ter respostas positivas. Mas uma resposta econômica tem sido 5 toneladas por hectare. E vem acompanhado por análise foliar e análise de solo. Muitas vezes existe um solo que eu aplico 5 toneladas por hectare e eu vou ter necessidade de voltar a reaplicar daqui 2 a 3 anos. Tem solo que eu... Então, o que está escrito na literatura? Que solo que recebeu o pó de rocha vai gerar efeito benéfico para aquele solo por um período de até 5 anos. Eu não tenho essa necessidade de aplicar todo ano 1 ou 2 vezes. Essa é a grande diferença, porque o próprio Liebig já escreveu lá atrás que a função do fertilizante químico não é fertilizar o solo. A função do fertilizante químico era só alimentar a planta. Então, nós temos esse conceito, que talvez ele não seja o melhor conceito agronômico. Então, na rochagem, nós conseguimos alimentar a planta e conseguimos alimentar o sistema solo para que ele passe a ser fonte de nitrogênios por um período que vai de até 5 anos após a primeira aplicação. Portanto, só para mesmo esclarecer, portanto, se eu faço a aplicação, vamos lá, 5 toneladas ou 10 toneladas no meu hectare este ano, só posso voltar a aplicar daqui a mais 5 anos. Existem casos que, dependendo do tamanho da interação que houver entre essa rocha e esse solo, eu posso ficar até 5 anos. Mas essa não é a prática que nós recomendamos. Nós recomendamos que no primeiro ano se aplique entre 5 e 10 toneladas, dependendo da cultura que eu estou usando, dependendo do solo que eu estou usando, dependendo do aporte de matéria orgânica que eu estou fazendo, e aí a cada ano eu venho aplicando 1 ou 2 toneladas à medida que for se fazendo necessário, e em função da resposta que a planta vem me fornecendo a respeito dessa interferência que eu faço no solo com a presença do pó de rocha. Portanto, ela também apresenta esta economia, portanto, porque se for a usar, por exemplo, a adubação nas hortícolas, é que cada vez que eu coloco uma semente no solo, tem que depois colocar adubação de uma forma recorrente, diferente desta adubação. Sim, porque eu tenho que pensar numa coisa, eu estou aplicando pó de rocha, eu estou gerando um solo juvenil onde eu fiz a aplicação de rocha. E um solo juvenil, se eu tenho as rochas pré-determinadas e conhecidas, eu vou fazer a gênese de um solo jovem, que ele é um solo fonte de nutrientes para as plantas. Então, as plantas vão usar os nutrientes vindo de onde? Vindo do pó de rocha. Ou as minhas plantas vão usar o nutriente vindo do fertilizante químico. Isso tem que ficar esclarecido. E tudo isso resume-se na economicidade, porque hoje nós produzimos muito alimento no planeta. O grande detalhe que existe é que essa produção tornou-se muito cara. Por quê? Porque nós usamos produtos que têm que viajar muito, produtos que passam por processos químicos que agregam muito valor àquele produto. Enquanto que uma das premissas que foi citado por Julius Hensel no prefácio de seu livro, um dos objetivos da rochagem é tornar a agricultura novamente um ofício rentável. Tornar a agricultura novamente um ofício rentável significa produzir alimentos por um custo mais barato, para que esse alimento possa abranger toda a população planetária. Então, hoje é falado, bom, o mundo hoje produz muito alimento. Produzimos sim, produzimos milhões e milhões de toneladas. Só que isso é a um custo muito alto e esse alimento não fica disponível para toda a população. Então, nós temos como meta
Um princípio da arrochagem é diminuir o custo de produção para produzir alimentos pelo menor custo possível, para que isso possa ser disponível e esteja na mesa de todos os habitantes do planeta Terra. E sei que também já fizeram análise em termos de qualidade dos produtos, portanto, produzidos na base do pó de rocha e só na base de adubos químicos. Qual é a diferença que conseguiram observar? Nós temos as diferenças em termos de valor bromatológico dessa produção feita do pó de rocha, é uma coisa impressionante. Essa semana que passou, eu publiquei um vídeo onde eu comemorei o aniversário das cebolas produzidas no processo de pó de rocha. A cebola que foi produzida no processo de pó de rocha, ela suportou 1 ano de armazenamento. Isso está presente no vídeo que eu publiquei. As cebolas que foram produzidas pelo processo químico, aonde não está a tabela periódica dentro da cebola, aonde está faltando alguns elementos, a cebola não suporta mais que 90 dias, ela começa a deteriorar. Outro vídeo que eu publiquei é a respeito do gorgulho do milho. O milho que veio da lavoura, que recebeu a arrochagem, ele já faz 18 meses que foi colhido e o gorgulho não furou aquela semente de milho, enquanto que as outras espigas de milho, aonde não entrou pó de rocha, o gorgulho já comeu ela, já deteriorou. Por quê? Aquela semente de milho que está faltando alguma coisa, que não foi suprido, não foi atendido totalmente pela fertilização química, tornou aquele grão de milho vulnerável. Ele não é um grão de milho completo. Enquanto que aquele grão de milho que foi produzido aonde tinha o pó de rocha, ele tem alguns elementos nutritivos lá dentro, que torna aquele grão de milho não muito palatável, não muito favorável para o consumo do grão de milho como alimento pelo gorgulho. Então, o gorgulho não vai atacar aquele grão de milho, porque aquele grão de milho tem alguma coisa lá dentro que há mais que o torna indigesto e desfavorável para a nutrição do gorgulho. Enquanto no milho que veio da química, que está faltando lá dentro algum nutriente, algum elemento mineral, torna ele muito palatável, muito favorável ao desenvolvimento daquela praga que vai atacar aquela planta, aquele grão armazenado. Então, isso aí já é uma diferença que está catalogada, está medida, está avaliada. Quando eu faço a aplicação do pó de rocha, eu aumento a densidade nutricional da minha planta. Um dos grandes problemas que nós temos hoje com o produto vindo da agricultura química é que nós temos grandes quantidades de alimentos que saciam, mas não são alimentos que nutrem. É em função disso que hoje se nós tivéssemos alimentos que fossem nutritivos, nós não precisávamos estar comendo a quantidade que nós comemos hoje. Hoje nós temos que comer muito, porque, na palavra popular, o alimento ficou fraco. Então, se o alimento ficou fraco, uma pessoa que mantinha as necessidades dela comendo 200 gramas de alimento por dia, em função de esse excesso de fertilizante químico, essa pessoa hoje passou a consumir 400 gramas do mesmo nutriente, do mesmo alimento, porque lá naquele alimento não tem a quantidade dos nutrientes que teria na mesma proporção se aquele alimento tivesse sido produzido numa área que recebeu a arrochagem, aonde a planta teria os 86 elementos da tabela periódica à sua disposição. É isso que tem que ficar claro. Então, por que o alimento que nós temos vindo da agricultura convencional, ele tornou-se um alimento pobre? Porque estão faltando muitos elementos que estão presentes no produto vindo da agricultura natural em relação ao produto adquirido da agricultura química. Isso precisa ser considerado, e isso a ciência sabe muito bem, isso é do conhecimento de todos, que existem longos estudos muito aperfeiçoados, mostrando o quanto esse alimento vindo da agricultura química, ele é um alimento
pobre, ele é um alimento pouco denso em relação aos nutrientes necessários para a manutenção da vida das pessoas. Moçambique é um país que está à procura de caminhos para aumentar a produção e a produtividade, tem condições agroecológicas excepcionais, muito um pouco similares com as do Brasil, com microclimas até similares, mas, entretanto, o desafio da nossa produção é aumentar a produção e a produtividade. Temos cerca de 95% dos agricultores que não, portanto, de todos os agricultores que operam em Moçambique, cerca de 97% são do setor familiar. E de todos os agricultores que trabalham a terra em Moçambique, 95% não usam, portanto, agroquímicos para a sua produção. O que pode representar o uso de pó de rocha para estes agricultores? O uso de pó de rocha para esses 95% dos agricultores moçambicanos representa tudo. Por que isso? Porque nós aqui no Brasil estamos tendo que gastar muita energia, muito trabalho, muita pesquisa para corrigir os danos que essa agricultura química gerou sobre a microbiologia do solo. Então, o nosso solo já foi muito detonado, porque nós aplicamos muito no nosso solo fertilizantes químicos que são geradores de ácido clorídrico, que provocaram uma grande destruição dos micro-organismos do nosso solo. Então, nós aplicamos aqui muito fertilizante químico, que dentro do solo, a reação final dele vai terminar em água sanitária, em ácido clorídrico. Então, isso nós destruímos muito a microbiota do solo. Enquanto que aí em Moçambique, aonde os agricultores ainda não usaram fertilizante químico com excesso de cloro, o solo está intocável. Então, a condição vital da biologia dos solos de Moçambique, eles têm muito mais condição de responder ao processo da rochagem do que os solos brasileiros, porque nós não podemos esquecer de uma coisa, que a rochagem é só uma ferramenta para a produção de alimentos saudáveis. A outra ferramenta que entra em jogo é a microbiologia do solo. E esses solos de Moçambique, eles ainda não foram degradados em termos de microbiologia como nós fizemos com os solos brasileiros. Então, eu posso olhar assim, essa grande quantidade de solos de Moçambique, que ainda não receberam fertilizantes químicos, eles estão muito mais preparados, muito mais aptos para gerar grandes respostas à aplicação de um pó de rocha adequado, produzido adequadamente para os solos aí dos senhores. Então, veja assim, nós temos o caminho para se chegar na produção sustentável, na produção agroecológica aí em Moçambique, ele é um caminho muito mais curto do que esse caminho que nós tivemos que percorrer aqui no Brasil, porque os nossos solos já estavam muito degradados quimicamente e biologicamente em função de aplicação excessiva de fertilizantes químicos. Portanto, mesmo assim, apesar de tudo isto, nós ainda não temos esta tecnologia a ser usada e divulgada, daí que trouxemos aqui no Mosgrow, porque este é o objetivo deste programa, que é mesmo encontrar soluções para como é que os moçambicanos podem aproveitar dessa experiência toda que vocês têm acumulado, desse trabalho fantástico que vocês têm feito aí no Brasil, como é que podemos conseguir trazer essa experiência para Moçambique e dar aos pequenos agricultores moçambicanos a eles produzirem, de fato, a continuar a produzir com custos baixos, mas com uma produtividade alta, que permite este sistema de rochagem. Olha, em conta até que a maior parte das... tem observado que a gente... Sim, dizia que a gente tem observado, que já tem, na prática, o que tem acontecido? É que o processo, o sistema da rochagem, ele não é um processo centralizador de poder, ele é um processo que ele distende, ele distribui o poder. Por quê? Quando eu aplico rochagem no meu solo, eu estou fazendo o quê? Eu estou emancipando
a minha sociedade. Eu estou libertando o meu agricultor do jugo do mercado financeiro mundial. Então, esse é um aspecto político que ele deve ser muito bem considerado. Então, produzir pó de rocha, aplicar próximo à comunidade de onde eu vivo, eu estou fazendo o quê? Eu estou emancipando a minha comunidade, eu estou dando liberdade para o meu agricultor, eu estou fazendo com que o agricultor volte para aquela agricultura que é rentável, não é essa agricultura que ela faz parte de um agregado financeiro onde eu vou produzir apenas uma commodity a mais. Então, isso é a grande oportunidade que eu vejo para a agricultura moçambicana, é buscar essa riqueza que está preservada no solo, na forma de rocha, que vai transformar na coisa mais importante da nossa vida, que é produzir alimento barato, alimento saudável, produzir alimento usando poucos insumos, porque, como muito bem frisa a Ana Maria Primavera, se eu tenho um solo sadio, automaticamente eu vou ter plantas sadias. Se eu tenho plantas sadias, automaticamente eu vou ter animais sadios. E tendo solo sadio, planta sadio, animais sadios, automaticamente eu vou ter ser humano sadio. Olha como é simples. O problema nosso talvez até seja ele ser simples demais. Insisto nesta questão de como transferir essa tecnologia para Moçambique. De modo a ajudar os produtores moçambicanos. Uma coisa, como transferir? Gente, veja assim, nós trabalhamos, o nosso modelo de agricultura sustentável, ele não é um modelo de agricultura de produtos, ele é um modelo de agricultura de conhecimento. Então, nós não temos que, para produzir alimento aí em Moçambique, eu não tenho que buscar um navio carregado de produto na Europa, eu não tenho que buscar um navio lá na Ásia, eu não tenho que buscar um navio lá na América do Norte. Os recursos estão aí. Falta o quê? Falta só conhecimento. E o conhecimento hoje pode ir pessoalmente, como ele pode ir via internet, esse recurso maravilhoso que nós temos hoje à nossa disposição. Então, só falta entrarmos em ação. E estaria disponível, portanto, para apoiar, caso haja algum movimento interno e precisa dessa assistência, porque sei que, por exemplo, vocês usam basalto. O basalto ocorre em Moçambique. As rochas fosfáticas, temos fosfato, temos calcário, temos todas essas rochas que vocês também usam, temos os xistos, temos essas rochas todas. É possível transferir esse conhecimento, ajudar, portanto, porque vocês já fizeram um caminho muito longo que nós ainda nem iniciamos, apesar de termos todas essas condições. Estariam disponíveis para uma situação desta, de troca de informações, troca desses conhecimentos para apoiar os moçambicanos a fazerem essa revolução? Olha, o que temos aqui no Brasil? O Brasil é um país, é uma terra que nós temos uma mega diversidade geológica. Então, nós temos rochas de todos os tipos aqui. Mas por que Moçambique não tem também? Se alguns milhões de anos antes de surgir a fossa do Atlântico, o Moçambique, a África estava ligada ao Brasil. Então, nós temos aí todos os recursos, tudo que nós precisamos temos todas as rochas disponíveis para que Moçambique venha tornar-se uma região autossuficiente em alimento para a sua população e exportar esses alimentos para outras regiões que hoje são mais necessitadas, que têm mais dificuldade em produzir alimento. Isso é um projeto universal. Então, nós aqui no Brasil, a minha experiência de vida, quando eu era criança, na escola onde eu estudei, lá no básico, na escola infantil, a gente tomava a merenda vinda dos Estados Unidos. Porque havia aquela conotação que só poderia fazer agricultura eficiente, agricultura rentável nas regiões de clima temperado. E a pesquisa brasileira derrubou esse tabu por terra. E o Brasil tornou-se o grande produtor de alimentos do mundo e que eu tenho certeza e tenho convicção que Moçambique tem as mesmas condições que nós temos no Brasil. Nós só temos que derrubar o paradigma da agricultura química. Nós temos que fazer o retorno de como era feita a agricultura antes do advento da lei do mínimo, que foi criada pelo Liebig. E eu vejo que Moçambique tem
tudo para fazer isso. O que nós temos que fazer em Moçambique? Nós temos que retirar as rochas que estão na pedreira e ir buscar a energia para tocar esse sistema. E a energia para tocar esse sistema está onde? Está nos estercos, está nas plantas de cobertura, que nós temos condição de produzir aí para aumentar o nível de matéria orgânica nesses solos. Então, o destino de Moçambique, o futuro da população moçambicana, ela pode estar nesse momento tendo um futuro muito grande, adotando-se nesse país o processo e o sistema da rochagem, dessa agricultura sustentável que nós já praticamos com muito êxito aqui nas terras brasileiras. Muito obrigado, engenheiro Antônio Bizão. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, estamos no fim da nossa entrevista. Olha, esse trabalho nosso, ele está para ser levado para todo o mundo. E o que precisarem de mim, pode contar comigo, que eu estou à inteira disposição. E não podemos esquecer de uma coisa, que nós somos duas pátrias irmãs. Nós somos duas pátrias filhas da língua portuguesa. E isso é uma coisa muito favorável, isso facilita todo o nosso processo da transferência dessa tecnologia. Eu não tenho nem dificuldade com a língua, então o momento é muito oportuno e nós temos a chance de estarmos fazendo um grande avanço para a qualidade de vida das pessoas que moram nessa região tão fantástica que é chamada Moçambique. Muito obrigado, Dr. Antônio Alexandre Bizão, pela disponibilidade para partilhar este conhecimento conosco e tentar disseminar. Portanto, eu sei que já há algum tempo temos estado a conversar à volta deste processo de uso do pó de rocha e, portanto, esta foi uma oportunidade, portanto, para expor e dar a conhecer aos agricultores moçambicanos que tem aqui uma ferramenta que pode, de fato, ajudar a alcançar aquilo que é o desejado, aos esforços a nível governamentais, a nível estaduais, de melhorar a produção e permitir que os produtores, principalmente os do setor familiar, possam aumentar, ter acesso a insumos e permitam aumentar a sua produção e produtividade e também garantindo a segurança alimentar, aumentar a renda dessas famílias. E, portanto, achamos que essa tecnologia pode, tanto, servir para este fim, daí que trouxemos o engenheiro Antônio Alexandre Bizão, que gentilmente acedeu estar aqui conosco nesta terceira edição do Mosgrow, cujo objetivo mesmo é quebrar paradigmas. Muito obrigado pela sua presença, engenheiro Bizão, e também ao caro telespectador por ter nos acompanhado. Nós continuamos aqui, nesta terceira edição da Mosgrow, a trazer inovações que podem ajudar a agricultura moçambicana a crescer e atingir patamares mais altos. Muito obrigado.